Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do De Sol a Sol, o programa que lhe dá a conhecer todas as semanas o seu país rural. Na edição de hoje vamos fazer uma viagem pelo mundo do vinho. Começamos pelos tanoeiros no Cartacho, passamos para o enoturismo na região de Setúbal e terminamos com uma viagem a Alenquer e ao Museu do Vinho. Pelo meio vamos estar à conversa com o engenheiro Francisco Borba, presidente da Vini Portugal. Se ficou curioso, continue desse lado, acredito que vai valer a pena ficar por aí. A arte da tanoaria está em vias de extinção e há cada vez menos tanoeiros em Portugal. Mas no Cartacho fomos descobrir um mestre dos tonéis que hoje se dedica a transmitir os seus conhecimentos às novas gerações. Ainda pequenos, começavam a trabalhar nas oficinas onde os mestres faziam deles tanoeiros profissionais. Hoje há poucos mestres, poucas oficinas e muito poucos aprendizes. Eduardo Plainas é de outros tempos. Meu pai era pedreiro. Eu queria ser estucador. Fui lá com o vizinho, mas depois estive lá a falar com o vizinho. Afinal já não vais para ser estucador, era para ser tanoeiro. Ele agramava o ofício de tanoeiro, agramava não, mas agora gosto dele. Gosto. O gosto chegou-lhe com a força do hábito. Mostra com orgulho uma fotografia em que se vêem várias barricas que construiu do início ao fim, mas sabe que no presente serão poucos ou nenhuns os que ainda o fazem no nosso país. As pipas utilizadas nas casas vitivinícolas são importadas de França ou dos Estados Unidos. Havia mais de 50 tanoeiros. Naquele tempo, em 1970, depois veio o 25 de Abril, já começaram a arrancar as vinhas. Desapareceram todas, apareceu o inox, apareceu os barris de papelão, aparece tudo, não é? Cabe a Eduardo Plainas preparar Filipe Cruz para ser o novo tanoeiro da Quinta da Fonte Bela, uma função que assumiu em fevereiro deste ano. Juntos restauram barricas usadas que o proprietário da Quinta compra no estrangeiro. A opção da empresa apresenta vantagens económicas que se poderão também traduzir na qualidade do vinho aí produzido. Nós podemos dar o luxo de utilizar só um vinho por barrica, enquanto normalmente são utilizados 3 vinhos. Ou utilizar só um ano com vinhos que têm passagens pelas barricas menores, nomeadamente para vinhos que passam só 3 meses. O processo de restauro é simples, mas trabalhoso. Começa com a desmontagem da barrica e a identificação de cada uma das suas tábuas. Estas são depois cortadas para que se elimine toda a superfície que esteve em contacto com o vinho. Depois de remontada, cada barrica é queimada para que o sabor da madeira se acentue. De seguida, encaixa-se o fundo e coloca-se a palha para evitar que o vinho transborde. A barrica está restaurada depois de passar pela lixa. Todos estes passos foram aprendidos por Eduardo Plainas para poder ter carta de tanoeiro. Em 1978, os tanoeiros eram obrigatórios ter uma carta de tanoeiro. E quem não tivesse a carta de tanoeiro profissional não podia trabalhar. E eu, para poder trabalhar, tive que ir fazer um exame em Lisboa, uma tanoeria. Estive lá um dia, eles pagaram-me, e estive lá um dia a ter o curso. Filipe Cruz não possui a extinta carta de tanoeiro e aos 26 anos questiona-se sobre o futuro da profissão que escolheu para si. Quanto tempo é que isto vai mais durar? É que eu não sei, pois. Imagino que dure mais um ano ou 2, ou mesmo 10, depois o que é que eu faço depois? Se souber só isto, tenho que optar por outra coisa, se calhar outra vez por operador de linha. Os receios de Filipe Cruz não são infundados. A opção da Quinta da Fonte Bela em ter o seu próprio tanoeiro é cada vez mais uma escolha invulgar. Mas o seu proprietário não pensa que esta seja uma profissão condenada a desaparecer. Se houver necessidade de uma profissão, seja ela qual for, surgem sempre para indivíduos que vão fazer essa formação. De maneira que não parece, embora seja uma coisa que vulgarmente se diz, que há poucos indivíduos com essa profissão e que a profissão acaba. As profissões não acabam.
quando houver a necessidade de haver indivíduos, seja com que profissão for, eles vão aparecer, vão ser preparados, seja onde for, no estrangeiro, ou no próprio país, com pessoas mais velhas, ou com pessoas que tiram essa formação noutras partes do mundo, mas eles surgem quando há necessidade. A necessidade é que vai faltando e imagens como estas começam a ser cada vez mais raras. O enoturismo não trata apenas de vinho. O património histórico, o património natural e até o processo de fabrico do próprio vinho também são incluídos neste tipo de turismo. O De Sol a Sol leva-o numa viagem até à Península de Setúbal. Leve um calçado confortável e prepare-se para uma viagem à arte do vinho e não só. A Bacalhoa tem prestígio não apenas em Azeitão, onde se encontra sediada, mas também um pouco por todo o país. Depois de ganhar experiência na produção de vinhos, a empresa decidiu abrir as portas dos seus domínios para os mais curiosos. Neste momento nós queremos abrir cada vez mais as portas. Eu acho que há uma procura mais da natureza, da qualidade de vida e é nesse aspecto que a Bacalhoa há 5 anos para cá tem vindo a fazer esse investimento no enoturismo. Primeiro criámos condições aqui na sede, depois foi este tal jardim oriental que falávamos na Quinta dos Louridos e agora temos um projeto em mãos também para o Alentejo, Quinta do Carmo. O enoturismo neste momento é uma das grandes apostas da Bacalhoa. Para nos receber, temos na entrada da sede as oliveiras com mais de 2000 anos vindas do Alqueva e muitos outros cantos e recantos. Os arcos escaparam ao esquecimento de uma antiga cervejaria no Bairro Alto e o Jardim Oriental tenta transmitir um pouco de calma e tranquilidade, mas há muito mais para ver. Na nossa visita as pessoas podem ver o envelhecimento do Moscatel de Setúbal, que é um vinho generoso típico da região da Península de Setúbal. Podem ver o envelhecimento no vinho tinto, ou seja, aí já temos temperaturas controladas, já temos um ambiente fechado e com pouca luz. É tudo diferente em termos de envelhecimento dos próprios vinhos. Podem visitar toda a parte de engarrafamento, ou seja, a parte industrial, que muitas vezes não é tão bonita numa adega, mas que é muito importante também. São mais de 2500 barricas com moscatel que têm um estágio mínimo de 4 anos. No mesmo espaço encontramos a maior coleção particular de azulejos do país. Mas não é só o moscatel que inspira tanto cuidado. Para tornar um vinho único é preciso investir muito trabalho. As características da região são um dos pontos-chave e tornam o Moscatel de Setúbal um dos cartões de visita da região. E pelas mesmas razões que eu já disse e referi para os outros vinhos, é uma região que, estando a sul do país, não é? Centro-sul, ao sul de Lisboa, não é muito quente. E não sendo muito quente, torna que o Moscatel de Setúbal a última variedade branca a ser apanhada aqui na região, no fim de setembro, de vinhos muito frescos, com uma acidez natural boa. A filosofia da empresa é a arte, vinho e paixão. O que nós tentamos passar para as pessoas que nos visitam é que o vinho é uma arte, ou seja, o vinho muda todos os anos, o que implica que os enólogos têm que ser uns artistas. Muitas vezes dizem os próprios cozinheiros também do vinho. E é isso que nós tentamos transmitir, que há diversos modos de fazer o vinho, há diversos tipos de vinificação e diversos tipos de envelhecimento. A 5 minutos da sede podemos seguir viagem para a própria Quinta da Bacalhoa. Os muitos donos foram deixando marcas na quinta. O jardim francês, as várias esculturas, entre outras formas de arte, envolvem as vinhas e dão uma certa nostalgia a esta paisagem. E é um